pastor Elias. Eu não tenho nenhuma divergência quanto a Jesus ter morrido pelos nossos pecados. A questão aqui é se a divindade morreu, se Deus morreu. Esse é o nosso tema. Deus morreu na cruz? Eu digo que não. E além dos atributos de Deus, atributos incomunicáveis, como a eternidade, a imortalidade, a imutabilidade. Veja só, Jesus, em João capítulo 2, versículo de número 19, ele disse o seguinte: derribai este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí os judeus pensaram que ele estava falando do templo que foi reconstruído por Herodes. Mas ele falava a respeito do seu corpo, do seu corpo. Se Jesus, Deus homem, morresse na cruz, nós teríamos um problema. Porque ele mesmo disse que se auto-ressuscitaria. Agora, como alguém que está morto pode se auto-ressuscitar? Apesar dele ser todo-poderoso, isso é algo absurdo. Deus pode tudo? Nem tudo. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode morrer. Deus não pode mudar. Deus não pode deixar de ser eterno. Então existem os atributos incomunicáveis de Deus que, no caso, seriam incongruentes se concebêssemos a morte da divindade. Portanto, Cristo não podia morrer porque ele precisava se ressuscitar. E como é que ele ressuscitaria estando morto? Agora tem uma outra questão que é extremamente polêmica. Por exemplo, Jesus, quando estava na cruz, o ex-ladrão na cruz, que a tradição chama ele de Dimas, disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. A resposta afirmativa do Senhor Jesus foi a seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou no 3º dia e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Uma vez que Deus homem morreu, como é que ele poderia cumprir esta promessa que ele fez ao ex-ladrão na cruz de levá-lo no mesmo dia ao paraíso, uma vez que ele estava morto? Eu deixo essa reflexão. Reverendo. Eu volto a falar assim, e eu tô, apesar da reclamação em relação a outra pessoa que não está aqui, mas eu estou realmente preocupado porque a gente vive uma geração de cortes. E eu temo que vão fazer muitos cortes do senhor e defender uma coisa que eu sei que o senhor não defende, e eu sei que o senhor não crê, porque eu, apesar de não conhecê-lo tanto pessoalmente, eu acompanho o que o senhor fala. Precisa ficar muito claro o que o senhor está definindo, pastor, para que não acusem o senhor de nestorianismo. E eu sei que o senhor sabe o que é, e eu sei que o senhor não está defendendo. Mas se você separa demais, é um problema. Porque, por exemplo, você diz, Jesus ele não pode morrer e ressuscitar a si mesmo. Aí você pega João 10, 17 e 18, que ele vai dizer o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho a autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus ele deixa bem claro que entregaria a sua vida pelos nossos pecados, que de fato ele morreria. O credo apostólico deixa isso muito claro. A morte dele foi de fato, isso gerou até aquela confusão, né? Desceu ao Hades, que a gente até já discutiu em um outro programa. A questão lá da expressão desceu ao Hades é que um presbítero quis enfatizar tanto que ele morreu, tanto que as expressões, né, foi crucificado, morto, sepultado, não foi suficiente. Ele quis dizer desceu ao Hades, ou seja, passou dessa para melhor ou bateu as botas. Então, Rufino, quando ele faz ele tenta qualificar que de fato ele morreu, é para enfatizar que ele passou sim pela morte. E ele passa pela morte porque o tempo todo ele está dizendo: se eu digo que somente o homem, humana, a natureza humana está lá na crucificação, entenda, eu estou dizendo que as duas naturezas estão lá. E aí, talvez, a melhor coisa hoje seria a gente tentar concordar até que momento as duas naturezas estão lá. Talvez fosse a melhor coisa até para... Porque até onde vocês vão juntos, né? Porque eu continuo dizendo, no frigir dos ovos, nós defendemos praticamente a mesma coisa. E aí a gente teria que discutir conceitos como o comunicato idiomato, né, questões de conceitos da reforma, que tinha a ver mais com a ceia do Senhor do que propriamente com as duas naturezas de Cristo. Lutero discutindo sobre ceia do Senhor, porque ele entendia que havia transubstanciação e outras coisas. Então, assim... era deixar bem claro até que momento Jesus ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. Faltando 1 minuto para ele morrer, 1 hora para ele morrer, antes dos açoites, ele chega a sangrar sendo verdadeiro Deus.
Talvez se isso ficasse claro para quem está assistindo, a gente caminhasse para tentar ver em Maravilha. que pontos nós temos em comum e que pontos nós não temos em comum. Elias. Bom, vamos lá então, trabalhando para ficar claro, óbvio e ululante. Ele diz, eu dou a minha vida para depois retomá-la. Eu assino embaixo. Ele morre e ele retoma a sua vida. Mas como é que ele retoma? Retoma como Deus. Se ele está morto como Deus, não tem como ele retomar. Porque ressurreição é poder de Deus. Se ele morre fisicamente e divinamente, então a natureza divina e a natureza humana morrem, ambas, Ele tem que ser ressuscitado por outro. por outro e não por ele. Ele já não pode cumprir isso que ele está falando. Então a natureza divina não pode ter morrido. Se ela não morreu, é lógico que ele iria retomar. Quando o senhor fala de união hipostática, é muito interessante. A natureza teantrópica, nós já trabalhamos, que é uma só pessoa convivendo com duas naturezas. A união hipostática é uma doutrina celebrada no IV século para mostrar que as duas naturezas estão unidas para sempre e não podem ser separadas. Quem tentou separar as duas naturezas foi Nestório. Só que eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Nestório não estava totalmente errado no que diz respeito à doutrina Theotokos, que não é o objeto da nossa questão. Mas quando ele diz que Deus não pode ter morrido, eu assino embaixo que Deus não morreu, e isso não desvincula uma natureza da outra. Esse é o grande problema. Para a glória de Deus, nós trouxemos esse ponto num vídeo nosso, e por isso que eu contestei não somente o Dr. Eber, mas também o Marcos Granconato, como também a Geu Magalhães e Solano Portela. Para mim foi uma heresia gritante. Quando eles matam Deus, sim, é uma heresia gritante. E por que não houve a quebra da união hipostática? Eu vou trabalhar aqui numa maiôtica socrática. Se o senhor puder colaborar comigo, como está sendo bastante pacífico, por exemplo, o senhor é uma pessoa, concorda comigo? Sim. Quando o senhor morre, a sua pessoa morre totalmente ou sobra alguma coisa? Mas eu não sou o Deus encarnado. Não. Só um exemplo, é só para exemplo. Morre alguma coisa? Morre tudo? Morre tudo ou sobra alguma coisa? O corpo volta para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. A alma é imortal. O senhor acredita na imortalidade da alma? Sim. Como todo cristão reformado. Como todo cristão também. Então o senhor percebe uma coisa, olha. Em se tratando de nós como seres humanos, quando morremos, nós continuamos vivos, na verdade. O que morre é o corpo. A alma, que é imaterial e é imortal, ela continua viva. Agora, se a alma, que tem a imortalidade, que é uma concessão divina, não morre, por que a divindade vai morrer? Uma vez que ela não é passível à morte, visto que ele é essencialmente e intrinsecamente imortal. Ok. Então, só concluindo, uma vez que a divindade não morre, a alma humana também não morre, o fato do corpo de Cristo morrer não significa que a pessoa deixou de existir, que houve um aniquilacionismo, porque esta alma continua ligada à divindade. E a alma pertence a quem? A divindade ou a natureza humana? A natureza humana. Então você tem a natureza humana representada pela alma, que é imortal, e a natureza divina, que não morre, e não houve a dissolução da união hipostática. Ok. Reverendo, eu comecei com o pastor Elias, vou terminar esse bloco com o pastor Então, mas Samuel. aí volta o que eu já falei já. O senhor está defendendo a posição reformada. Em que sentido? Ninguém defende, nenhum reformado, nenhum teólogo na história defendeu que a natureza divina, ela sofreu morte. O que se defende é que as duas naturezas estão lá, porque ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. É por isso que Então acabou o debate. Então, Acabou. mas Cristo sendo Deus, ele morreu? Teologicamente, por isso que a história entendeu, e o senhor vai falar assim, nesse ponto eu concordo com o Nestório. Nestório estava errado porque ele não entendia justamente isso, por isso que são cunhados o termo comunicação idiomatum, né? Os termos teológicos vão ser cunhados depois para explicar que Jesus está lá pleno. Ele não está, por exemplo, 100% homem e 50% Deus. Até a morte. Até a morte. Até o último segundo ele está 100% Deus e 100% homem. Quando deu morte, morreu quem? A natureza humana, entenda-se o corpo, como acontece conosco. Quando eu morro, o corpo vai para o pó, mas a alma é imortal. A alma de Jesus continuou viva. E a divindade também. Então não houve uma desassociação, uma quebra de vínculo entre a pessoa divina, Você tá entre a dizendo que divindade... o que é imaterial sobrevive. Permanece. Seria isso. Isso. A alma é imaterial e imortal. A divindade também é imortal. Visto que você tem a alma, que é imortal, que pertence à natureza humana,
E a divindade, que também é imortal, as duas continuam conectadas. morrer é o corpo. A natureza teantrópica continua, porque a alma é humana, faz parte da natureza humana. E a divindade também continua. Aqui, eu tinha falado que o reverendo Samuel ia terminar, mas aí o Elias voltou a falar, então, reverendo, termina aí o bloco. Não, então, mas quando, por exemplo, você usou a expressão quando você morre, a sua alma tal, mas, por exemplo, quando eu passo pela morte, um dia todos nós vamos passar, se Cristo não voltar antes, e eu nem vou discutir escatologia aqui, porque eu sei que os dois divergem, eu acho que divergem no pré e no pós, mas quando eu passar pela morte, qualquer um aqui passar, ninguém vai dizer assim, o corpo do Samuel morreu, vai dizer que eu morri. Primeiro aspecto. Só que eu volto a dizer, eu não sou o Deus encarnado. Eu não sou a segunda pessoa da Trindade. Então, eu entendo até onde a analogia pode ir, até onde ela não pode ir. Por exemplo, eu, como homem, mesmo tendo a alma imortal, eu não sondo corações e eu não conheço pecadores, e Cristo conhecia. Então, ele tinha ali as duas naturezas plenas, 100% Deus, 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é justamente a expressão cunhada ali na Calcedônia. Alguns usam a expressão totalmente Deus e totalmente homem, e isso pode trazer algumas implicações muito sérias. Então, ele era verdadeiro Deus, ele era verdadeiro homem. Ao encarnar, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele passa pela morte, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para que pudesse pagar então o preço pelos nossos pecados e cumprir a necessidade jurídica da sua morte.